Bem, primeiramente eu queria falar um pouco sobre o título, né? Coloco essa brincadeira de proposta para uma nova história, como uma homenagem ao Bernadette, né? Estava naquele momento de inscrição do trabalho, eu achei que deveria ter de alguma forma uma homenagem ao Bernadette. E acho que o texto do Juca também traz essa questão do cinema estrangeiro, né? O cinema brasileiro frente ao concorrente estrangeiro, e também um pouco uma questão de subdesenvolvimento da indústria do audiovisual, que acho que tem a ver um pouco com o Paulo Emílio também, mas enfim, só uma geral sobre o texto. Só para frisar, assim, não tem nada a ver com as minhas pesquisas, tanto da dissertação quanto do que eu estou desenvolvendo agora na tese, que eu trato dos primórdios do cinema, então eu ousei trazer essa apresentação aqui para um tema novo para mim, assim, que eu nunca, enfim, trabalhei, nunca pesquisei, mas eu acho que é legal e que se aproxima do tema da jornada e também trata de alguma forma do momento contemporâneo. Para quem nunca leu o texto, eu coloquei o QR Code em alguns dos slides, se vocês quiserem pegar aí, copiar, ler depois, enfim, é um texto, um artigo de certa forma grande, assim, que não vai dar para passar todo aqui agora. O título do texto do Juca é Cinema como um Projeto de País, em que ele apresenta um breve histórico do cinema brasileiro, do que ele define como retomada do cinema brasileiro, e depois ele apresenta propostas para um momento pós-desmonte pelo governo Bolsonaro. O texto é mais propositivo, falando da indústria criativa no geral, da indústria do audiovisual, mas ele, enfim, no começo do texto ele faz esse histórico, e eu acho que, assim, ao meu ver, é um texto destinado a um público jovem. Ele fala de uma maneira bem geral, assim, bem generalista, porque eu acho que alcança o público, né, o texto publicado na internet, acho que alcança um público jovem, e talvez pensando num público possivelmente também eleitor no 2026, né, já que pessoas com 16 anos nasceram em 2010, então às vezes elas nem têm muita ideia no ano que vem, né, as pessoas com 16 anos vão ter nascido em 2010, então eu acho que pode ser assim um texto que busca uma retomada histórica para novas pessoas que não conhecem esse momento. Só antes de falar sobre o texto, é importante lembrar que o Juca não é apenas um observador do campo cultural, mas um ator da política pública para a cultura no Brasil. Ele foi secretário executivo do Ministério da Cultura durante o governo Lula e também assumiu a pasta, né, após a saída do Gil. Mais tarde, ministro da Cultura no governo Lula e também no último governo Dilma, após a gestão Ana de Holanda e Marta Suplicy, ele volta ao Ministério da Cultura. Sua trajetória, portanto, está profundamente ligada à formulação e execução das políticas que ele mesmo defende em seu texto. Isso torna o artigo não apenas uma reflexão, mas também um testemunho político escrito de dentro do processo histórico que ele mesmo descreve. Atualmente, ele é assessor da presidência do BNDES. Enfim, depois eu vou falar um pouco mais sobre o Juca no final. Sobre o texto. Na primeira parte do texto, né, o texto é dividido nessas duas partes. Né? A primeira parte ele chama de A Retomada de 2003 a 2016, balanço histórico e político. E a segunda parte, Cultura, Economia e Política Industrial, propostas para o futuro. Nessa primeira parte ele sustenta que a retomada das produções da indústria audiovisual brasileira teria ocorrido a partir dos governos Lula e Dilma, após o que ele chama de 15 anos de letargia. Entendo, né, letargia no sentido metafórico como uma apatia, inércia da indústria do audiovisual naquele momento. E ele ignora o momento anterior, né, que é considerado o momento da retomada, já mais consolidado na historiografia, que é o momento dos anos 90 e das primeiras políticas pensadas para desenvolver o cinema brasileiro após a extinção da Embrafilme. É um texto de forte dimensão programática, que entende a cultura não apenas como uma expressão simbólica, mas como um instrumento de desenvolvimento nacional e soberania econômica. Né? Eu acho que o próprio título do texto já fala isso, que é o cinema como um projeto de país. Vou passar aqui, depois eu volto. Ele inicia o texto, né, com uma introdução, falando sobre as políticas do audiovisual brasileiro que devem ser pensadas no desenvolvimento cultural como um todo. Fala dos investimentos nas economias criativas e na indústria do audiovisual
que acho que foi muito a pegada dele quando era ministro da Cultura, principalmente no segundo governo Dilma. E, para mim, o ponto mais crítico é ele definir como retomada do cinema de 2003 a 2016, que é exatamente o período do governo Lula e Dilma, sem tocar no ponto do que aconteceu anteriormente, sem falar dos processos que aconteceram para chegar até esse momento, mesmo que, enfim, colocasse para criticar esses processos, mas é uma coisa que ele ignora no texto. Enfim, do ponto de vista crítico, há dois aspectos principais a destacar. O primeiro, que eu achei positivo, que é a análise que ele faz sobre o desmonte cultural ocorrido durante o governo Bolsonaro, que é bem contundente e acho necessário como um marco importante para o momento atual. E ele descreve aquele período como uma verdadeira demolição institucional, marcada pela censura simbólica, perseguição de artistas, paralisação de editais, e fala sobre isso de uma forma genérica, como eu falei, acho que querendo alcançar um público mais jovem, usando as metáforas. Inclusive tem um momento que ele fala que o governo Bolsonaro deu um cavalo de pau no processo de desenvolvimento do audiovisual. Enfim, com algumas figuras simbólicas ele tenta explicar esse período. O segundo ponto, que para mim é o mais problemático do texto, né, como eu estava falando, ele redefine a retomada do cinema brasileiro como um processo que teria começado apenas em 2003, no governo Lula, que é um recorte temporal, que, embora compreensível no contexto da sua posição política e no objetivo dele com o texto, contraria o consenso historiográfico construído por alguns autores como a Najib, o Marcelo Iqueda e o Luiz Zanin Orico, que eu acabei não colocando ali. Já falei, né, sobre isso, que ele fala do período só como uma letargia do cinema. Eu acho que é uma forma assim, muito simplificada de falar desse período anterior a 2003. Inclusive, ele não coloca um marco, né? Não tem um marco de 2003. Qual seria esse marco? Qual seria o motivo de 2003 ser o começo de um processo? Acho que o único marco é realmente a posse e, enfim, o governo Lula se iniciando. Para fazer esse trabalho, eu assisti algumas entrevistas do Juca, uma entrevista no Roda Viva em 2004, quando ele apresentou o projeto da Ancinave, onde ele foi bem, assim, bateram bastante nele, né, no sentido figurado, durante a entrevista. Uma entrevista na TV Brasil em 2015, quando ele era então ministro da Cultura do governo Dilma, e outra entrevista no Memória das Olimpíadas, que é de 2018, que ele também aborda ali o governo dele e faz algumas críticas à Ana de Holanda e à Marta Suplicy. E aí ele sempre tem essa narrativa de expansão, né, que ele fala também no texto da Piauí, de que quando eles assumiram, existia, às vezes ele fala 6 filmes, menos de 10, e que depois do governo Dilma, quando o governo Dilma acabou, eram quase 200, ou mais de 150, com uma narrativa, acho que simplória de expansão, né? Mas sem entrar no contexto, por exemplo, do advento do digital, ou quando ele fala também da expansão das salas de cinema, né? A gente sabe que tem esse processo dos multiplexes, e aí as salas de cinema também expandiram muito por conta de outros aspectos que não eram diretamente ligados ao governo. Eu coloquei aqui só para exemplificar que os dados da FMB apontam para 30 longas lançados em 2002, é a mesma quantidade de 2003, né? Ele fala sempre de menos de 10, 6, e que em 2016 foram 144 e 167 em 2018. O Iqueda fala de números aproximados. Como eu disse, né, ele ignora esse período da década de 90 e início dos 2000, logo após o fim da Embrafilme, da construção do projeto da Lei Rouanet, posteriormente da Lei do Audiovisual, e também do projeto de criação da Ancim, que a gente sabe que, né, não foi logo em 2001 que começou a ter resultados, mas que eu considero um processo importante dele ter colocado no texto, assim, enfim, até para falar mais abertamente sobre as opiniões dele políticas sobre esse período. Esse seria, né, então, o início da retomada, com a base institucional e financeira, em que, na entrevista, quando ele ainda era ministro em 2015, ele considera leis e ideias neoliberais baseadas no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que esse é o principal
argumento dele assim, sobre as leis de incentivo, né, que, enfim, colocam as escolhas dos projetos na mão das empresas. Até então, a Lei Rouanet patrocinava longas-metragens, né, uma coisa que só parou de acontecer no segundo governo Lula. Mas acho que essa que é a base dele, né, de considerar essas leis. Ele fala na entrevista que é o ovo da serpente neoliberal, são as leis de incentivo. Então, acho que esse foi o ponto escolhido por ele assim, para ignorar mesmo de propósito, enfim. Nas entrevistas ele fala de uma maneira mais clara assim, sobre suas ideias. O que de fato se inicia em 2003, então, na minha opinião, é uma nova etapa, a de expansão e consolidação. As políticas do período Lula, especialmente os editais e programas lançados pelo Ministério da Cultura por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, o Condecine e a Lei da TV Paga são os projetos-chave para o Juca no texto. Ele fala bastante sobre essas três ações, e que realmente ampliaram o acesso a recursos públicos, descentralizaram a produção e fortaleceram a economia do audiovisual. São avanços inegáveis e merecem reconhecimento, mas é importante distinguir a consolidação de um sistema já em curso da sua origem histórica, que para mim remonta à década anterior. Ele, enfim, na entrevista ao Memória das Olimpíadas, ele fala que o Ministério da Cultura definiu que a clientela era a população e não os artistas consagrados, como anteriormente, que eu acho que esse é o ponto principal dele contra a Lei Rouanet até então existente, a maneira que existia até então. Assim, ao deslocar o marco da retomada para 2003, Juca reinterpreta a história recente do cinema brasileiro sob uma perspectiva que o favorece politicamente, diretamente, não só ao governo do PT, mas à sua própria gestão no Ministério da Cultura. O resultado é a transformação de um conceito historiográfico, a retomada, em uma narrativa de governo. Essa escolha não é neutra, ela faz parte de uma disputa de memória política em que o cinema é usado como um espelho de um projeto de país. E também, né, no próprio texto, como eu falei, o texto é programático, e o lança também como um propositor do melhor caminho para a indústria do audiovisual no momento. A leitura sobre o desmonte do governo Bolsonaro eu considero correta e necessária. O texto reconhece o impacto devastador que a chamada guerra cultural teve sobre a produção e a circulação do audiovisual brasileiro. E, como eu falei, ele fala do cavalo de pau na cultura, enfim, essa censura simbólica, o processo de desmonte dos editais. Aquela ali não é a Princesa Leia, tá? É a Regina Duarte. Enfim, são as imagens para ilustrar o que foi essa desgraça do governo Bolsonaro. Em síntese, o texto de Ferreira combina memória, diagnóstico e manifesto, e eu considero que ele acerta ao denunciar o desmonte bolsonarista e ao propor a cultura como eixo de uma reconstrução democrática, mas falha ao restringir a noção de retomada a um ciclo partidário. Para mim, ele perde a oportunidade de colocar no texto e se opor àquelas políticas públicas dos anos 90. Aqui é onde ele fala sobre o governo Bolsonaro, no segundo parágrafo ali, o que eu destaquei. O governo Bolsonaro deu um cavalo de pau no processo de desenvolvimento audiovisual, quis acabar com o sonho de muitas gerações de um cinema independente, à altura da grandeza do nosso país. É um texto bem com uma visão nacionalista, né? E uma visão de que a cultura pode salvar a democracia do país. Em síntese, do processo que o Juca coloca, né? Ele chama o processo de 1990 a 2002 de letargia, que eu considero o início da retomada, com as leis de incentivo, apesar de todas as críticas que a gente sabe que tem quanto ao acesso e quanto a quem poderia produzir nesse período. Como eu disse, ele chama de ovo da serpente neoliberal, isso não no texto, né, na entrevista que ele deu à TV Brasil. De 2013 a 2016, o que ele chama de retomada, eu considero uma consolidação e democratização do acesso. Ele ignora no texto, ali eu botei segundo governo Dilma, mas na verdade é o primeiro governo Dilma, que eu quis dizer que é a gestão Ana de Holanda e Marta Suplicy, que é uma gestão bem criticada por ele na entrevista, né? Ele tem já esse perfil de sempre fazer a propaganda de si próprio ali e tal, ele chama
a Ana e a Marta, já aquelas senhoras, não sabiam o que estava fazendo e tal, enfim. E também ignora o golpe, o governo Temer, a iniciativa do governo de destruir o Ministério da Cultura e a resistência da área da cultura e do audiovisual, né, e a reposição do Ministério da Cultura no governo Temer. De 2019 a 2022 seria o desmonte estatal, e pós-2023 a reconstrução, que é o foco principal do texto dele, de propor ações, né? Lembrando que o texto dele foi escrito em abril de 24, ou seja, um ano e 3 meses já do governo Lula atual. Como reconstrução e projeto de futuro, o Ferreira propõe uma política industrial para o audiovisual, ele chega a citar, podem ser por leis de incentivo e tal, e outras medidas, então ele chega a falar da lei de incentivo no texto para defender a indústria do audiovisual brasileira, frente à concorrência estrangeira. Ele fala de criação de comitês interministeriais e observatórios para propor ações, eu acho que assim, isso me parece bem próximo do que é o conselho, do que seria o Conselho Superior de Cinema, mas ele propõe essa criação de comitês. A integração entre cultura, economia e tecnologia, com a visão da indústria do audiovisual como uma indústria forte, que deveria ter o protecionismo que outros tipos de indústria têm no Brasil. E, como eu falei, uma proposta programática que reforça o cinema como um símbolo de soberania nacional. Esse acho que é o principal foco do texto. É um texto que propõe, parece até que é uma proposta de governo mesmo, sabe? Ele se lança ali como um suplente do Ministério da Cultura, faz isso. Essa é a parte 2 do texto, ele traz alguns números e relatórios para falar sobre a grandeza da indústria audiovisual e quanto emprego, quanto dinheiro ela faz circular. Fala que hoje, com a retomada do caminho da democracia no Brasil, podemos vislumbrar um futuro promissor, apesar dos enormes desafios. O maior dele é a própria democracia, o risco de retrocesso é real. Muita energia política e social tem sido dedicada a isolar o golpismo, mas é inaceitável que o país seja capturado pelas energias cáusticas, conservadoras e antidemocráticas, tornando-se prisioneiros de pautas distópicas de extrema-direita. Enfim, eu não vou me ater muito ao texto, ele cita a Coreia do Sul, China e França como importantes países nesse sentido de criar protecionismo contra o cinema estrangeiro, principalmente estadunidense. Falar um pouco aqui dos bastidores do texto, né, do motivo de proposição desse texto do Juca. Ele era um dos cotados para assumir o Ministério da Cultura após a vitória de Lula nas eleições de 2023, de 2022, desculpa. E acho que ele tinha assim, essa pretensão, né, claro, de assumir o Ministério da Cultura. E eu vejo no texto ele não critica exatamente, né, a gestão atual, mas ele se coloca como um propositor, talvez, se considerando o melhor propositor do que vinha até então acontecendo nesse 1 ano de governo Lula. Aqui só queria trazer também alguns detalhes sobre o Ministério atual, né, da ministra Margareth Menezes e a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, em que essa é uma matéria da Veja, não está ali, mas enfim, é uma matéria da Veja, falando sobre o fogo amigo na parte do audiovisual. Foi uma certa rixa que a Joelma teve com a Jandira, né? Principalmente no projeto de lei das cotas, que enfim, a cota da TV Paga estava quase vencendo, eles queriam aprovar a cota da TV Paga, mas aí a Jandira queria colocar a cota de salas de cinema no projeto, e isso atrasaria o projeto que voltaria para a discussão. E nessa, alguns grupos fechados do governo falaram que a Jandira criticou o Ministério da Cultura. E esse texto é do final de 2023, né? Então logo depois o Juca escreve e publica o texto na Piauí. Só para frisar ali, coloquei o site do Ministério da Cultura, que ainda um dos focos principais está na Lei Rouanet, além da Política Nacional Aldir Blanc. E aqui também tem um dado do Ministério da Cultura que eu achei curioso, que vai de encontro, parecido com o que coloca o Juca, né, sobre a expansão, é um dado sobre as salas de cinema brasileiras e como que o público aumentou nas salas de cinema brasileiras de 2020 até 2024.
mas 2020, pandemia, 2021 também, então a gente sabe que não é, a discussão não pode ser tão rasa dessa maneira. Só para concluir, é um texto programático e memorialista, que valoriza os legados dos governos Lula e Dilma e aponta caminhos, redefine a retomada do cinema brasileiro e omite os processos ocorridos nos anos 90, denuncia o desmonte do setor do governo de extrema-direita, mas não aborda o golpe do governo Temer e nem a crise que o próprio Juca fala do primeiro governo Dilma, no Ministério da Cultura. E eu considero uma disputa de memória e legado político mais do que uma disputa historiográfica. E aí a imagem que vem no artigo é a imagem do filme Casa de Areia, né, que não é nenhum marco considerado historicamente do cinema brasileiro, mas é um filme de 2005, né, do Andrucci, então já está inserido nessa retomada de 2003 a 2016, segundo o Juca Ferreira. É isso, obrigado. A minha fala, como o próprio título da apresentação já antecipa, vai se centrar na contribuição de Ana Cristina César para a historiografia do cinema brasileiro, tomando como estudo de caso o livro Literatura Não é Documento, que a autora publicou em 1980 pela Funarte. O meu interesse em tratar desse livro decorre não apenas do tema desta 7ª jornada, mas também das pesquisas que tenho desenvolvido sobre o setor de rádio e televisão da Embrafilme, a partir de um projeto do Grupo de Pesquisa Historiografia Audiovisual, financiado pela FAPEMIG entre 2022 e 2025, e que está resultando, entre outras coisas, em um documentário sobre o tema, e que passa por discussões próximas das que o livro Literatura Não é Documento apresenta. Então, esse é um livro que é uma fonte bibliográfica do projeto, né? Para quem não conhece a Ana Cristina César, ela foi uma poeta, jornalista, tradutora e professora e foi um dos principais nomes da chamada geração 70 na poesia. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1952 e faleceu no Rio em 1983, ou seja, muito jovem, com apenas 31 anos. Mesmo assim, deixou uma obra impactante, sendo o livro A Teus Pés talvez o mais conhecido, né? Ela era muito ligada, né, com a Heloísa Buarque de Holanda, que por sua vez foi a orientadora de Ana Cristina no mestrado em comunicação feito na UFRJ. Ana Cristina, aliás, teve seu nome nacionalmente projetado ao participar da coletânea 26 Poetas de Hoje, organizada pela Heloísa Buarque, publicada em 1976. O livro Literatura Não é Documento na verdade, parte da dissertação de mestrado defendida pela Ana Cristina César em 1978 na UFRJ e orientada pela Heloísa Buarque de Holanda, que naquele mesmo ano também defendia sua tese de doutorado na Faculdade de Letras da UFRJ sob orientação de Afrânio Coutinho. A passagem dos anos 1970 e 1980 foi marcada por alguns estudos que examinaram de forma inovadora as relações entre o cinema brasileiro e o Estado como problemas centrais, em um quadro muito complexo de tensões e contradições que tiveram no diálogo entre os cineastas pertencentes ao movimento do cinema novo e o governo do general Ernesto Geisel seu ponto de culminância. 2 livros em particular apontam para metodologias e recortes prolíficos que tiveram continuidade nas décadas seguintes. O primeiro deles Cinema Brasileiro, Propostas para uma História, de Jean-Claude Bernardet, publicado pela Paz e Terra em 1979. O segundo, também editado pela Paz e Terra, é Cinema, Estado e Lutas Culturais, anos 50, 60 e 70, de autoria de José Mário Ortiz Ramos, lançado em 1983. Entre esses 2 títulos é que se inclui, pelo menos na minha visão, o Literatura Não é Documento, de 1980, que apesar de ser bem menos lembrado ou reconhecido no campo dos estudos de cinema brasileiro, também me parece ter tido um papel importante na construção de um conjunto de reflexões em torno das relações cinema-Estado. O Literatura Não é Documento discute, em 5 capítulos bem curtos, o imaginário em torno de escritores e da literatura brasileira, imaginário esse construído por documentários de curta-metragem, quase todos subvencionados pelo Estado.
Nesse sentido, a pesquisa de Ana Cristina César apresenta um desenho cristalino das relações entre cineastas e Estado autoritário, abarcando desde o Estado Novo à Política Nacional de Cultura no governo Geisel. Além de uma brevíssima apresentação de apenas uma página e dos 5 capítulos curtos intitulados Cromos do País, Bárbaro, Nosso, A Parte dos Cabelos Brancos, Heróis Póstumos da Província e Desafinar o Coro, o livro inclui 2 anexos. O primeiro dele consta de 7 depoimentos, também curtos, com Davi Neves, Márcio Souza, Sérgio Santeiro, Heloísa Buarque de Holanda, Raimundo Amado, Ana Carolina e João Carlos Horta. O segundo anexo são 2 roteiros, Todo Dia, Dia D, Henrique Faulaber e Sérgio Pantoja, 1978, e Harpa Esquisita, Raimundo Amado, 1978. O livro se encerra com uma filmografia, um índice cronológico e uma bibliografia. A pergunta central que motiva a pesquisa de Ana Cristina César está expressa na apresentação. Abro aspas para Ana Cristina. Que definição de literatura, que visão do autor literário são postas em circulação por esses filmes, quer dizer, pelos filmes documentários sobre autores ou obras literárias produzidos no Brasil? Essa pergunta é, por sua vez, articulada à análise dos projetos político-culturais a partir de 3 épocas específicas. O Estado Novo, os anos 1960, marcado pelo golpe militar de 1964, e o que Ana Cristina chama de novo surto de cultura patrocinada pelo governo Geisel. São vários os desdobramentos que essa pergunta terá em Literatura Não é Documento, que me parecem muito frutíferos quando pensamos na historiografia sobre o cinema brasileiro, que se fará a partir, sobretudo, dos anos 1990. Por exemplo, embora a visão de Ana Cristina César sobre o comprometimento da produção cultural com o Estado seja bastante crítica, ela vai se recusar a fazer uma análise mecanicista, como se subvenção oficial significasse forçosamente uma submissão à ideologia dominante. Ou seja, a origem do financiamento não necessariamente determina a linguagem do produto. No entanto, ela vai afirmar que, na segunda metade dos anos 1970, abre aspas, em termos de cultura brasileira, o conceito oficial e o conceito das esquerdas anda mais próximo do que se pode imaginar. Fecha aspas. E ela continua. Mesmo um documentário sobre a literatura que apresentasse uma linguagem mais arrojada e experimental, estou citando Ana Cristina de novo, pode ser reintegrado ao padrão, uma vez que ele vai acabar participando de certas premissas comuns à concepção oficial de cultura, circulando como documentário sobre um autor que é nacional. Em chave próxima ao que Jean-Claude Bernardet vai discutir, em Cinema Brasileiro, Propostas para uma História, Ana Cristina César vai pensar a produção cinematográfica brasileira dos anos 1970 em termos de sua atuação em um espaço legal, quer dizer, no meio termo entre as condições do mercado e os mecanismos estatais. Esse termo, espaço legal, é o Bernardet quem vai utilizar, por sua vez, a partir da ideia de intimismo à sombra do poder, trabalhada por Carlos Nelson Coutinho. Para Ana Cristina César, em Literatura Não é Documento, esse espaço legal, ou esse intimismo à sombra do poder, se manifesta, no caso dos documentários sobre autores nacionais e literatura brasileira, quando o filme é capaz de produzir, abre aspas, tensões específicas no sistema que pretende predeterminá-lo. Essas tensões existem quando, por exemplo, se recebe a subvenção oficial, mas se põe essa mesma visão oficial em discussão, ou quando se parte da missão educativa do documentário para justamente questionar um didatismo que quer informar e, ao mesmo tempo, comover o espectador. Quando não se aceita que o documentário é feito apenas para esclarecer ou demonstrar algo ao público. E quando, em vez de falar de autores, o documentário se propõe a interpretar os textos que esses autores produziram. Não se trata, portanto, de um beco sem saída, mas talvez de um labirinto sem saída presumível, porque, no limite, Ana Cristina não vê a possibilidade de eliminação dessas contradições. Ela afirma, ironicamente, não saber se algum desses filmes, mesmo aqueles mais provocadores, conseguiriam se situar, abre aspas, com pureza no lugar da contestação com C maiúsculo. De toda forma, o que interessa à autora são esses momentos de tensão.
Outro ponto que merece destaque no texto de Ana Cristina César e que, de certa maneira, radicaliza essa discussão é a ideia de que o discurso da nacionalidade deveria ser analisado não apenas como uma construção do Estado, mas como algo produzido pelo poder com a efetiva colaboração de intelectuais, artistas e agentes culturais, dentre eles, claro, os cineastas. A autora mira, sobretudo, na política nacional de cultura. Cito a Ana Cristina. A ideia de nacionalidade genuína, que deve ser protegida das ameaças que a cercam, constitui uma recuperação a nível oficial, não só de um velho debate deslanchado pelos primeiros românticos, mas uma palavra de ordem das esquerdas que ganha voz especialmente na efervescência de 1960, o anti-imperialismo cultural, fecha aspas. Essa recuperação não se faz à revelia dos artistas intelectuais, mas com a participação dos mesmos. Um outro aspecto que eu gostaria de sublinhar diz respeito à noção de ideologia da competência, termo que Ana Cristina utiliza e que também é utilizado por Heloísa Buarque de Holanda, no livro Impressões de Viagem, CPC, Vanguarda e Desbunde, 1960-70. Livro publicado em 1980, mesmo ano da publicação de Literatura Não é Documento, e que era originalmente a tese de doutorado da Heloísa, defendida na UFRJ em 1978. Mesmo ano, apenas relembrando, da defesa de dissertação de Ana Cristina César na mesma UFRJ. Em Impressões de Viagem, Heloísa Buarque de Holanda escreve, abre aspas para Heloísa, os artistas intelectuais dos anos 60 veem-se obrigados, em muitos casos, a uma redefinição em face dessas novas condições e exigências impostas pela ditadura militar. Especialmente no cinema, o grande sonho de opor-se ao sistema, penetrando em seus canais, é transtornado, transformando-se em abastecimento maduro e qualificado do próprio sistema. Passam a proliferar as superproduções cinematográficas, que são justificadas em termos de qualificação técnica e expansão econômica frente à presença dos produtos estrangeiros. Tudo isso é texto da Heloísa, tá? Na década anterior, o cinema fora talvez a manifestação mais crítica e questionadora do papel de artista dentro das relações de produção. Na década de 70, é o cinema que adere mais sintomaticamente às novas exigências do mercado e à política cultural do Estado. Fecha aspas para Heloísa. Essa é a mesma interpretação sustentada por Ana Cristina César em Literatura Não é Documento, que inclusive utiliza a mesma expressão ideologia da competência. A autora enxerga o esvaziamento da postura contestatória do cinema novo, sobretudo a partir de 1966, ano de criação do Instituto Nacional de Cinema. Ao longo dos anos 1970, escreve Ana Cristina, aspas para ela, os produtores de cultura dos anos 60 vão se colocar em relação à modernização econômica, aderindo a ela ou rejeitando-a. Fecha aspas. O cinema, ela continua, tenderá à adesão. Vai haver a percepção clara de que a produção independente é inviável, além de ser rejeitada pelo público. Abro aspas novamente para Ana Cristina. Tanto a nível oficial quanto nos meios intelectuais, é forte a rejeição do diletantismo, da incompetência e da aventura. Domina a ideologia da competência, da qualificação, da qualidade, da especialização, da mentalidade empresarial. Bom, fecha aspas. Em seu livro Cinema, Estado e Lutas Culturais, anos 50, 60 e 70, José Mário Ortiz Ramos também vai discutir esse assunto, embora a partir de uma perspectiva distinta, tanto de Bernardet quanto de Ana Cristina César. Mas, salvo engano, é o José Mário quem primeiro vai chamar a atenção para a importância da pesquisa de Ana Cristina César e para o quanto que literatura não é documento, além, evidentemente, do trabalho de Jean-Claude Bernardet, o quanto esse livro abria caminhos para um aprofundamento dos estudos sobre a relação entre o cinema brasileiro e o Estado. O José Mário vai citar esse livro no livro dele, né? O José Mário também vai apontar, claro, algumas limitações na argumentação de Ana Cristina César. Limitações que talvez decorressem do fato de que Ana Cristina não era uma militante do bem cinematográfico. A preocupação primordial da autora era com a literatura, não com o cinema. Ainda assim, conforme José Mário, a análise de Ana Cristina acerca das relações Estado-cultura significava, no entender dele, José Mário, um inegável avanço no esclarecimento dessas mesmas relações.
Muitos outros aspectos poderiam ser discutidos a partir de literatura no documento. Para mencionar apenas 3 que me parecem significativos. Primeiro, a atenção dada à presença singular de Humberto Mauro, mas não como realizador vinculado ao chamado ciclo de Cataguases, e sim como funcionário do Instituto Nacional de Cinema Educativo, algo que só será desenvolvido em profundidade anos mais tarde, como em trabalhos como os de Sheila Schwarzman, Humberto Mauro e as Imagens do Brasil, publicado em 2004, e Eduardo Moretin, Humberto Mauro, Cinema e História, publicado em 2013. Segundo ponto, a atenção dada a curtas-metragens documentais e não aos filmes de longa-metragem de ficção, como era usual na historiografia do cinema brasileiro. Terceiro ponto, a relativa distância que ela tem em relação ao método autorista, então hegemônico na crítica e na teoria de cinema praticados no Brasil. Bom, o meu objetivo aqui, ao comentar esses aspectos da contribuição de Ana Cristina César, não é em absoluto reivindicar pioneirismo ou estabelecer uma espécie de ranking de influências em que tal autor teria influenciado aquele outro. O meu propósito é apenas apontar para um conjunto de preocupações comuns que marcaram um determinado período da história recente do país, a redemocratização, e que, em absoluto, está restrito ao campo do cinema. Basta ver, por exemplo, a Coleção Nacional e Popular na Cultura Brasileira, editada pela Brasiliense no início dos anos 1980. Literatura não é documento, e indica o quanto certas abordagens que se tornaram hoje consolidadas na historiografia do cinema brasileiro, por exemplo, a atenção ao filme de não ficção, o questionamento à hegemonia do autor, as relações entre cinema e Estado, respondiam, no momento em que foram propostas pela Ana Cristina, a uma leitura compartilhada com outros setores da cultura. Por outro lado, ao aproximar literatura e cinema, tendo como horizonte a relação entre cultura e Estado, o livro de Ana Cristina César nos possibilita pensar em outras relações possíveis que podem ser feitas a partir de comparações entre projetos contemporâneos, que não necessariamente mantiveram correspondências, mas que, curiosamente, apontam para esquemas interpretativos muito semelhantes. Apenas para citar um exemplo, e já me encaminhando para o final, basta a gente pensar na estrutura de 2 importantes livros sobre a literatura e sobre o cinema, respectivamente, o já mencionado livro de Heloísa Buarque de Holanda, Impressões de Viagem, CPC Vanguarda de Lisboa, de 1960, de 1980, e Cineastas Imagens do Povo, de Jean-Claude Bernardet, publicado originalmente em 1984. Nesses 2 livros, que pertencem a projetos muito diferentes, percebemos o mesmo arco de abordagem. No caso de Heloísa Buarque, um arco que vai da poesia engajada nacional popular, passa pela poesia de vanguarda e termina no desbunde. No caso de Bernardet, de forma similar, a gente tem um arco que vai do modelo sociológico, passando pela busca da voz do outro e pelo experimentalismo radical que nega a possibilidade de figurar esse outro e que descobre na coletividade o outro como corpo, individualidade e sensualidade. Portanto, no meu entender, a estrutura dos 2 livros é muito semelhante. O biógrafo Sérgio Morricone afirma que Ana Cristina César pertence à geração que, pela primeira vez, havia sido formada integralmente pela Universidade Brasileira. Esse dado não deixa de impactar um livro como Literatura não é documento, ele mesmo um trabalho concebido e divulgado dentro dos marcos institucionais do espaço legal, ao qual Bernardet se referia, ou, para usar os termos de Ana Cristina César, dentro das tensões específicas pré-determinadas pelas subvenções e visões oficiais. O que significa que a própria Ana Cristina César poderia ser situada entre aqueles agentes culturais que construíram, junto com o Estado, uma determinada concepção de cultura nacional, ainda que criticando o viés oficial e em tensão constante com essa mesma concepção de cultura nacional. E para fechar, comentando a política nacional de cultura vigente durante o governo Geisel, Ana Cristina César escreve, abre aspas, o Estado está deveras interessado na cultura e monta aparelhos burocráticos para investir nesse interesse. A nacionalidade cultural é cuidadosa matéria de discurso e preocupação do Estado, quando antes era questão que circulava entre grupos restritos de produtores de cultura erudita universitária. O Estado cria órgãos estatais de incentivo e cultura, aumenta o capital destinado a esse incentivo,
invade os meios de comunicação com programas e anúncios educativos, patrocina livros, filmes e pesquisas, como esta. A última frase ilustra bem não apenas a objetividade e a clareza de análise da Ana Cristina César, mas, sobretudo, a fina autoironia com a qual essa análise era feita. Obrigado. Eu estudo, né, esse momento, né, porque é o momento em que vai mudar a política, a introdução do neoliberalismo, né, crítica ao papel do Estado, desregulação, desestatização, modernidade neoliberal, queda do Muro de Berlim, fim das esquerdas, ou da força que se imaginava, pós-marxismo, crítica às metanarrativas, porque finalistas do marxismo, por exemplo, a luta de classes, não é? Desconstrução é a palavra da hora, pós-modernidade, pós-estruturalismo. Tudo isso impactou o pensamento sobre o cinema e a história que estão mudando. No Brasil, fim da ditadura militar, fim do apoio do Estado ao cinema. Leis de incentivo, o Estado financia, quer dizer, preciso tirar o Estado. O Estado financia as empresas para investirem no cinema. Antes disso, em 87, então, a gente tem a história do cinema brasileiro do Fernão, né, que tem, por um lado, segue, né, um pouco o cânone, mas tem mudança, sobretudo o Zé Mário, justamente, que vai trazer no livro acadêmico, né, a Porno Chanchada, Trapalhões e assim por diante. Bom, e aí, eu estou resumindo muito uma série de coisas que eu fiz, mas, de qualquer forma, nesse período também, né, nesse período que está entrando com a retomada, e aqui eu vou usar as datas canônicas da retomada, né, a gente vai ter, por um breve período de tempo, significativos filmes que estavam, então, no momento que a gente estava vivendo uma miragem de mundialização neoliberal e pós-moderna, a gente vai ter protagonistas dos filmes que eram estrangeiros, que lançavam um olhar crítico sobre o país. Então, além da Carlota Joaquina, por exemplo, eu gosto muito de falar do Baile Perfumado, do Paulo Caldas e do Lírio Ferreira, de 96, onde Lampião e o Cangaço são vistos pela ótica de Benjamin Abraão, o cavador libanês. Produzido em Recife, o filme inaugura a bem-vinda descentralização da produção, abordando através do estrangeiro as disputas políticas regionais e nacionais dos anos 30 e, através dela, o sempre incerto fazer cinematográfico no Brasil. Nas imagens e sons renovados e francamente distintos dos diretores pernambucanos sobre o sertão no cinema, Baile resgatava e mudava a imagem do Nordeste, trincando essa sólida construção política e imaginária, partilhando as preciosas imagens de Abraão censuradas na época foram feitas. Começava ali uma nova história de imagens do país e do cinema brasileiro em novos territórios, incluindo a memória do cinema, do fazer cinematográfico e seus arquivos. Eu falo aqui de mais filmes, mas aqui também me chama a atenção a ação Entre Amigos, de 98, do Beto Brant, pois coloca em questão ambiguidades e dores durante e após a ditadura militar, quando antigos ativistas políticos se confrontam ao torturador, o que não era usual. Né? Há claramente um desvio no sentido debordiano nas encenações canônicas. Por outro lado, nesse período a gente tem, por conta do financiamento das empresas, então, aqueles filmes, não é, como
Mauá, o Imperador e Rei, Guerra de Canudos, né? Filmes, né? Um cinema em busca de patrocínio e resultados e já claramente mostrando, né, as belezas aí, do neoliberalismo estampados no papel aí do Mauá tolhido por um Estado, né, o rei, lá, o imperador atrasado. A historiografia do cinema brasileiro não ficou imune a essas crises e transformações. Eu falo também da crise do cinema nos anos 90. O olhar do estrangeiro expresso nos filmes se reflete em novas perspectivas historiográficas. Tratava-se de rever uma história escrita como afirmação do cinema brasileiro contra a ocupação estrangeira para observar, afinal, como esses filmes dialogavam com o que se via nas telas, até porque o cinema americano não é hegemônico apenas no Brasil. A historiografia do cinema brasileiro foi impactada por dois fenômenos, grosso modo, eu vou resumir. De um lado, o lado do cinema, o cinema se volta para a história para procurar métodos, eu vou desenvolver isso, e o cinema se volta, a história se volta para o cinema como fonte, e daí ela vai abrir o terreno. Né? Então, o cinema brasileiro, né, os estudos de cinema estão indo, então, sistematizando a metodologia histórica para pesquisa, suas formas de abordagem, o enquadramento dos objetos e novos objetos de pesquisa. Essas mudanças foram um influxo cinematográfico do que estava ocorrendo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde e também, em certa medida, no Brasil, onde desde os anos 70 e 80, com a virada crítica dos anal, né, de 88 e 89, a visão crítica sobre a escrita da história, influenciada pelo marxismo, né, estava sendo criticada. E a gente vai ter, então, os aportes da história cultural francesa e do Cultural Studies, ao lado das pesquisas. A história cultural francesa do lado dos historiadores, o Cultural Studies nas pesquisas de comunicação. A partir disso, né, disso tudo, né, a visão sobre o cinema não parou de se ampliar. Desde os anos 70, com as mudanças da Nouvelle Histoire, das contribuições do Foucault, questionando as ordens do saber e do poder, desconstruindo categorias naturalizadas, como a do próprio tempo, que entra nas considerações de Paul Veyne, tempo e narrativa, dos aportes de Lévi-Strauss, de Barthes, a história ampliou e mudou seu escopo, assimilando o cinema como objeto, prática, representação, apropriação, aí na questão da representação apropriada, introduzida pela história cultural. Conforme Roger Chartier, a história de como os indivíduos e a sociedade concebem, elas representam a realidade e de como essa concepção orienta suas práticas sociais. O cinema, antes visto com interesse, desinteresse, desconfiança pelos historiadores, vai ganhando outro relevo. Embora Marc Ferrot e seus pares, como Sorlan, Rosenstones, eles se fixam sobremaneira no fato fílmico. A história cultural, ao contrário, vai trabalhar o fato cinematográfico. Os estudos culturais preocupados com a cultura da classe operária e das ditas subalternas, né, além da recepção, vão transformar a visão, a abrangência e o conceito de cultura, coisa que já vinha, né? O Film History, do Douglas Gomery e Robert Allen, de 85, com foco na história do cinema americano e a história do cinema, métodos históricos, da história do cinema, métodos históricos, história do cinema, da Michel Lamy,
de 92, ela coloca em questão o cinema francês e as historiografias do cinema, se detendo sobre o sentido da disciplina histórica, a metodologia, numa década marcada justamente pela crise desses, dos pressupostos historiográficos plasmados pelos anais. A partir disso, ela propõe novas abordagens para a escrita da história do cinema. Sair das amáveis conversas de salão e falar do cinema como ciência, ou seja, perguntar-se o que ela pretende estudar, com que matérias e métodos ela trabalha. Entre parênteses, Lagny nunca foi muito bem aceita no seu departamento de Paris III, assim como Ferrot sempre foi menosprezado pelos estudiosos do cinema. O que interessa aqui é a preocupação em dotar a história do cinema de fundamentos, o que a história do cinema estuda, métodos, documentação não só fílmica, mas também em diálogo com outras áreas do saber. O livro, então, da Lagny, publicado em 92, ela faz uma decupagem da história do cinema, discutindo justamente o caráter nacional das histórias, o seu limite, o que significa o nacional, né? Através também, precisamos lembrar, dos aportes do Congresso de Brighton, né, da FIAF, em 78, quando os arquivos, né, entram definitivamente para a historiografia, mudam a visão canônica evolucionista sobre o cinema primitivo, né, revisto como early cinema. E aí, Godreau e Gunning, justamente, vão se referir que as críticas a histórias clássicas do cinema devia muito a Jean-Louis Comolli, nos Cahiers de Cinema, de 71 e 72, que a partir de uma visão materialista da história, criticava os textos centrados nos filmes numa visão teleológica do progresso técnico e das formas cinematográficas construídas numa linearidade causal e baseadas em grande medida na memória daqueles que escreviam e não em documentação e método. Em 90, o Godreau vai ministrar um curso na ECA USP, que foi muito bem recebido, e a Flávia Cesarino vai acabar, então, escrevendo o primeiro cinema, espetáculo, narração e domesticação, de 95, que trazia para o Brasil essas questões e que vão levar, então, outros nesse campo de investigação para além do cinema. Esse objeto, até então menosprezado pelos historiadores, e sua abordagem múltipla na realização, na tela, na sala de espetáculo, fora dela, na imprensa e na sociedade, terminou por introduzir, através do cinematógrafo, discussões sobre a modernidade, que vão se cristalizar especialmente nos anos 2000, somados ao processo de desconstrução da pós-modernidade, que volta a indagar o que foi a modernidade, ampliando muito os seus sentidos. Aqui eu penso na Miriam Hansen. O Cinema e a Vida Moderna, livro que concentra vários estudos, publicado em 95 nos Estados Unidos e em 2001 no Brasil, terá alcance significativo sobre o interesse no período silencioso, até então pouco estudado, devido às dificuldades com a documentação e rastros fílmicos. E no cinema em Recife, nos anos 20, Luciana Correia de Araújo observa na polêmica entre Gilberto Freire, autor do Manifesto Regionalista, e o jornalista Joaquim Enojosa, ligados à semana de 22, ambições de modernidade e o desejo de manter as tradições. Oscilação que é clara nos filmes dos anos 20, não só em Recife, cujas imagens aspiram mostrar a face moderna das cidades e de seus habitantes, mas nas tramas, na ação e na mentalidade segue e respeita a tradição, o conservadorismo. Seria um cinema que projetava nas imagens
as bases políticas da conciliação tão cara à formação do ethos nacional? Esses descompassos lançam o historiador do cinema à história social e política brasileira, que, por sua vez, se enriquece com a constatação dos apagamentos da imagem dos pobres, mulheres, trabalhadores, sobretudo em filmes, né, que mesmo ao mimetizar o cinema americano, copiam até mesmo blagues racistas, como se viu em Tesouro Perdido, de 27, do Mauro, onde o close de um menino negro, seguido por outro de um sapo, cena, aliás, considerada engraçadíssima pelo modernista Rosário Fusco em sua crítica na revista Verde. Como era moderno o nosso modernismo. Questões que as imagens põem em choque no discurso estabelecido. Né? A diferença que há, né, entre o que está escrito e o que você vê na imagem. O diálogo com esses trabalhos é visível na crítica historiográfica de Jean-Claude Bernardet. A sua formação e carreira ajudam a entender a relação com o cinema brasileiro e autores franceses. Marca, aliás, da formação de Paulo Emílio e grande parte dos intelectuais paulistas, ao menos até os anos 70. Entre outros, o constante exercício crítico de Bernardet é marcado pela influência de Michel Foucault, Paul Veyne e Michel Lany, visível em suas reflexões e pesquisas sobre a história e historiografia do cinema verde, do cinema brasileiro, certamente, né, pelas reflexões de Comolli também, assim como Godreau e outros. Em diálogo com Lany, Bernardet revê datações dos recortes canônicos de forma a sugerir novas abordagens e objetos, o que foi inspirador para novas gerações de pesquisadores. No sugestivo artigo Acreditam os brasileiros em seus mitos? O cinema brasileiro e suas origens, Bernardet retoma a reflexão de Paul Veyne, acreditavam os gregos nos seus mitos, e repõe para o cinema brasileiro o tema sagrado da construção da narrativa das origens estabelecidas, não é, pelos pesquisadores, entre outras revisões fundamentais. Em 83, com Maria Rita Galvão, revolveram o conceito e o entendimento sobre o nacional e o popular, preocupação de muitos que pensavam e produziam cultura brasileira, influenciados por propostas da esquerda de combate às influências estrangeiras e o imperialismo norte-americano. Muitas das proposições de Jean-Claude foram seguidas por estudiosos que produziram seus textos a partir dos anos 90 e 2000, começando por José Inácio Melo Souza, no seu estudo, por exemplo, sobre a Bela Época, né, estabelecida pelo Vicente Paulo Gaúcho em 76, e ela vai ser restituída à dimensão de fenômeno restrito à capital federal. O desenvolvimento do cinema brasileiro, demarcado por ciclos de produção e decadência, também foi criticado, mas ainda persiste até mesmo em programas das universidades. Esse desenvolvimento se baseava estritamente nos filmes de ficção e não só no Brasil, embora tenha sido fundamental para a sobrevivência da atividade no país, inclusive o financiamento de ficções, o que, em 2000, Fernão Ramos já inclui na Enciclopédia do Cinema Brasileiro. São muitos os resgates e mudanças. O papel inquestionável da Cinemateca e seus arquivos digitalizados ou em digitalização e disponíveis, onde, em 2002, começam os encontros do grupo de pesquisadores do cinema brasileiro, do qual a Jornada de Cinema Silencioso, organizada por Carlos Roberto, e essa 7ª jornada, são também resultados. Surge a Socine em 96, a Contracampo, e uma nova crítica na internet. Enfim, não tem fim. Nesse processo, a historiografia do cinema brasileiro deixa de buscar uma essência,
seja ela nacional, estética ou política. O paradigma romântico das raízes, do romantismo revolucionário, vide Michel Levy, da autenticidade, da busca da identidade nacional contra o ocupante interno ou externo, caros desde os anos 50, cedem espaço nos anos 90 ao diálogo e exame das disputas, o que também é um gesto político que amplia a antiga contenda, onde o ocupante continua vencendo. Como foi e vem sendo construído o cinema brasileiro em relação com as matrizes estadunidenses nas telas, a linguagem vernacular comum, a muitas outras geografias. Como se imitou ou canibalizou o que era visto majoritariamente nas telas, admirado pelas audiências, práticas e gostos enraizados, assim como a construção econômica e política dessa hegemonia. Questões que a historiografia vem respondendo e aprofundando na atualidade. Temas que são políticos em sua essência. É isso. Tiago, se eu entendi bem então a sua proposta, achei bem interessante isso de analisar um texto historiográfico de um não historiador, né? Mas se eu entendi bem a tua interpretação, e eu tenderia a concordar com ela, no fundo essa datação essa organização cronológica que o Juca Ferreira faz, no fundo permite esconder uma coisa central. Não só a anterioridade dessas políticas, que eu concordo com você, mas eu acho que permite esconder também a mudança de discurso do PT e das esquerdas. Porque quando a Lei Rouanet foi formulada, colocada em prática, e também a Lei do Audiovisual, o que o PT e nós, das esquerdas em geral, fazíamos era descer o cacete nessas leis, com base justamente na ideia de que é dinheiro público, mas administrado pelas empresas. Como diz o Calil num texto que ele critica essas leis, babanar com chapéu alheio. Né? Então, o que eu te perguntaria, colocaria isso. A minha interpretação está correta? Você vai, por aí que você está interpretando o texto do Juca, ou avancei demais, mas é isso. No fundo, o texto do Juca ele permite a organização cronológica que o texto do Juca Ferreira faz, ele permite que se esqueça isso, uma expressão psicanalítica, como é que é? Que se recalque, no fundo, essa origem dessa legislação e tudo que o PT criticava. Aliás, também em relação ao Ancine. Ancine, toda a legislação, todo o processo de criação da Ancine foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que criou agências para uma série de atividades. Também era um outro tipo de estrutura que o PT criticava, e a Ancine foi completamente cooptada para serviço do Ministério da Cultura já na gestão do Lula, e nas outras também, claro. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, se você concorda, se eu acho que eu estou exagerando, sendo muito duro com o Juca Ferreira, talvez. Luiz, claro, também em todas as falas são excelentes, mas adorei essa relação que você fez com o trabalho do Zé Mário, com o do Bernardet. Não tinha pensado o livro da Ana Cristina por aí. Faz muito tempo que eu li o livro, eu não lembro muito do livro na realidade, eu vou até reler. Mas foi ótima essa relação que você construiu. Mas eu te pergunto, então, minha pergunta não sei se está muito fechada para você, mas é o seguinte: o Marcelo Ridente, numa mesa que a gente compartilhou, me colocou o seguinte: ora, o Bernardet é um professor universitário ligado ao Estado, publica pelo Estado, a gente estava se referindo justamente ao Nacional Popular, e quer criticar os produtores culturais que se utilizam do Estado, ele não tem nenhuma autorreflexão. Então eu colocaria também isso em relação ao próprio trabalho da Ana Cristina, que você chegou a contar um pouco, né? O que eu te perguntei é o seguinte: mas basta essa autoironia? Aliás, até o livro dela também foi publicado pelo Estado. É uma produtora cultural, como você bem apontou,
totalmente formada dentro de uma estrutura do Estado, o trabalho intelectual dela está no contexto do Estado, o livro é publicado pelo Estado, os objetos dela são todos organizados em torno do Estado, basta essa autoironia. E a segunda coisa que eu te perguntaria, você acha que há relações, foi interessante como você foi comentando, e é aquela coisa de me participar de muita banca, né? Querer mais ainda, o que a pessoa não fez sem ficha, não sabe. Você acha que há relações com o trabalho do Sérgio Miceli, a segunda parte do livro do Miceli, me socorram, o Intelectuais e... Isso. Você acha que há relações? Porque o trabalho do Miceli é um pouquinho anterior. Né? E é talvez o mais, para mim pelo menos, é o mais potente, porque é o mais paulado, assim. Tipo, o Antônio Cândido, na introdução, chega a falar o Sérgio Miceli é um autor angustiado. Não sei se ele permaneceu depois angustiado, mas pelo menos no livro, de fato, a gente detecta isso. Mas, enfim, se há relações com o trabalho do Sérgio Miceli. E para Sheila, eu ia te pedir, no fundo, para discorrer um pouco mais. No fundo, uma coisa que você só pontuou, mas se puder discorrer um pouco mais, eu te pediria para falar um pouquinho mais. Uma hora que você distingue, né, o trabalho do Sorlan e de outros autores, você mencionou o Sorlan, ou mais voltado para o fato fílmico e a história cultural, eu entendi, para o fato fílmico, eu anotei corretamente, e o trabalho da história cultural, eu entendi que do Ferrot também, seria mais voltado para o fato cinematográfico. Isso. Então, eu queria que você distinguisse, explicasse melhor a distinção para você do que seria essa preocupação com o fato fílmico e o que marcaria essa preocupação com o fato cinematográfico. Tá? E é isso, bem, parabéns mais uma vez. Acho que de repente... Perguntas mais... Não, mas a gente não vai ter muito tempo para ir e voltar, então tentar fazer perguntas mais sintéticas para a gente passar para cá. Na verdade, eu só queria fazer algumas observações específicas para a apresentação do Thiago, mais criticando o Juca do que o Thiago, porque eu acho que, na verdade, o seu trabalho é um pouco contextualizar o Juca, que me parece ter feito um texto desastroso no sentido historiográfico, né? Então, eu queria só observar 3 coisas que passam muito batido, algumas delas você chegou a comentar. A primeira é que, assim, não é só a lei de incentivo que produziu filmes no período do Fernando Henrique pré-PT. Entre outras possibilidades, acho que a que tem que ter maior destaque, que é importante porque é do próprio Estado, é o primeiro concurso de filmes de baixo orçamento, que vai resultar anos depois, por exemplo, em Serras da Desordem, além de outros filmes. É um concurso de 2001. E o Juca Ferreira passa batido por esse concurso, que é um concurso bastante relevante e que, inclusive, né, hoje a gente tem essa dificuldade de ter esse tipo de escolha. Segundo, é que também quando ele passa batido pelo período Temer, ele passa batido também por uma série de conflitos internos naquele momento. O governo Temer, nós sabemos aquele desastre que foi, mas dentro daquele desastre havia um caminho de idas e vindas. É importante notar que durante um brevíssimo período nós tivemos um cineasta no Ministério da Cultura, que foi o João Batista de Andrade. Quando o Roberto Freire renunciou, aí o João Batista ficou durante um breve período. E nesse breve período, ele nomeou como presidente da Ancine a Débora Ivanov. Que, assim, tendo como experiências diversas, de diversas áreas, eu arriscaria dizer que a Débora Ivanov foi a mais democrática presidente, lembra, da Ancine. Foi o Otto. Mas, e aí que eu chego no terceiro problema do texto do Juca, que é a primeira frase dele. É assustadora. Dizendo que o governo Bolsonaro demoliu as instituições, acabou com as instituições. Isso é um erro histórico gravíssimo, porque a Ancine durou o governo Bolsonaro. E a Ancine não só durou o governo Bolsonaro, como o governo Bolsonaro serviu para exemplificar algo que já era evidente antes, mas tornou absolutamente inquestionável uma profecia de ninguém menos que Nelson Pereira dos Santos, que a Ancine seria utilizada como um mecanismo censório. Que hoje em dia a Ancine vai e manda cartinhas para tornar inadimplentes os produtores e favorece muito claramente empresas muito grandes. Então, quer dizer, o fato de negar o papel altamente ambíguo e complexo da Ancine desde então, que o Arthur aqui comentou, é algo, assim, eu acho, em termos historiográficos, gravíssimo. Ele demoliu a instituição, ele não demoliu. Ele não precisou sequer trocar a diretoria.
sendo breve, parabenizar a mesa, realmente incrível. Vou dar mais um comentário, né, para o Luiz, concordo com o Arthur, muito bom para a gente pensar o livro da Ana Cristina nessa relação com esses outros textos ali naquele momento. Só um comentário que talvez seja um pouco, você já conhece, esse livro é um livro obrigatório, né? Quem estudou com Roberto Moura, o livro basicamente estava todo completo na Xerox, na época que a gente ainda lia Xerox. Era assim, um livro obrigatório, e como eu trabalhei com o Humberto Mauro, ele sempre falava, assim, para mim foi uma referência na Cristina César e os trabalhos da Sheila ali naquele momento, né? E só, assim, não fugindo da questão dos rankings, né, de quem influenciou quem, o conceito lá de ideologia da competência, a Marilena Chauí vai usar também nos estudos sobre neoliberalismo, aí também dialogo com o que a Sheila também comentou. 2 comentários rápidos, que a questão para o Thiago também, e também para a Sheila. Primeiro porque essa forma, né, de ignorar o governo anterior e tal, o Fernando Henrique também faz. Né? Eu acho que isso são homens de política. Me chamou muita atenção essa produção feita na Faculdade de Comunicação da UFRJ, que você vai ter trabalhos que talvez a gente tenha dificuldade de relacionar, mas tem um impacto grande, que é da Ana Cristina César, da própria Luísa com o Quase Catálogo, né? Que é um trabalho pioneiro, está sendo resgatado, com a Flora Susequinde, na Ligação das Letras, que vai levar, né, ao fim, que foi um outro trabalho muito influente para o Bernardet, e a dissertação de mestrado do João Luiz Vieira, que é um trabalho também pioneiro da chanchada e do estrelismo na academia. Então, se você puder comentar isso, o que você acha? Vou passar para o Thiago. Bom, vamos lá. Como eu disse no começo, né, não é um tema que eu pesquiso, trouxe aqui para a jornada. Eu sabia que vocês teriam muito mais a contribuir, né, nesse momento. Sobre o Arthur, a colocação do Arthur, eu concordo, né, que acho que é isso mesmo. Ele ignora, a partir de um certo recalque, como você colocou, com as leis de incentivo. Mas assim, eu acho bem problemático, principalmente essa parte do texto, né, porque ele perde, inclusive, a oportunidade de colocar a visão do PT sobre as leis de incentivo, né, no próprio texto, e prefere, então, ignorar esse período como se esse período não existisse. Por isso que eu coloquei que eu tenho para mim que era para alcançar um público mais jovem, né? Porque quem viu esse período, quem viveu esse período, já teria, acho que, algumas críticas assim, mais facilmente a essa reposição desse marco da retomada. E é interessante que, em certa parte do texto, ele defendendo a indústria do cinema e do audiovisual brasileira, ele tem uma visão mais capitalista sobre a concorrência, sobre quais seriam as medidas atuais para concorrer dentro do mercado do audiovisual. E, inclusive, fala, pode ser por lei de incentivo, pode ser por outras frentes. Então, ele chega a falar, a mencionar rapidamente lei de incentivo quando ele está propondo, sabe? Então, assim, é um recalque. Sobre a colocação do Daniel, interessante, assim, você colocar, né, esses 3 pontos, assim, que eu acho que... eu tentei fazer uma crítica sem bater tanto, assim, para trazer de uma maneira mais geral, para, enfim, ter essas colocações de vocês mesmo. Sobre o governo Temer, talvez a escolha por não tratar do governo Temer, seja por conta do próprio golpe, por conta de como, né, o Temer estava envolvido no próprio projeto de governo do PT naquele momento, e eu imagino que ele não tenha citado para não ligar uma coisa a outra, não ligar o Temer ao PT de forma alguma no texto, e também porque ele cria essa dicotomia, né, no texto entre o governo PT e o governo Bolsonaro, né, colocando como que o governo do PT expandiu a indústria e como que o governo Bolsonaro destruiu, e agora como que o PT de novo pode recolocar a indústria, pelo menos no patamar que ela tinha antes. Você falou assim, né, que ele fala que o Bolsonaro demoliu as instituições, né, e, como você bem colocou, a Ancine continuou de pé, não foi desmontada, mas... Enfim, em certa parte do texto também ele fala que as políticas
do governo Lula e Dilma foram tão fortes que a indústria sobreviveu à pandemia e sobreviveu ao governo Bolsonaro. Enfim, então fica meio, sabe, meio lá, meio cá, né? Ele fala que demoliu as instituições, mas que a indústria sobreviveu ao governo, né? Então fica meio ambíguo. Agora, sobre o que a Alessandra colocou, Alessandra, eu acho que é isso, né? O texto claramente mostra, né, tenta delimitar um governo, e realmente na política a gente vê muito isso, né? E me lembra muito, assim, as ações mesquinhas de prefeituras municipais, quando um governo acaba e aí tudo é repintado de outra cor, sabe, para demonstrar que agora é um novo governo, né, e ignorar, enfim, às vezes alguma coisa que nem precisava assim ser repintado e tal. Acho que é bem tacanho assim mesmo essa visão assim. Então, o que eu acho curioso é que, né, não era um momento de campanha, né? Ele já faz esse texto com 1 ano e 3 meses do governo Lula 3. Eu acho que é uma campanha pessoal do Juca, né? Uma campanha pessoal dele se colocar como uma possível solução caso a gestão atual caia, né? O Rafael está falando que faltou a Piauí colocar anúncio publicitário. Não, então, posso falar? Thiago, assim, eu acho que você tem que... Eu não vi os números da Ancine, você fica citando o autor. Ancine, quer dizer, aliás, inclusive eu não vi você falar na Ancine, né? Então, eu acho que tem os números lá, estão lá, bonitinhos, todos, né? Então você vai ter com mais certeza do que citar esse, citar aquele. Eu vou dizer, com uma certa modéstia, que eu senti falta do meu artigo na Nova História sobre o cinema brasileiro contemporâneo, que faz uma revisão sobre esse período, provavelmente bastante influenciada pelo Gustavo Dal, né? Mas eu acho que aí a questão da repolitização do cinema brasileiro para criar a Ancine também é importante, para além de ficar nas disputas Fernando Henrique, né? Eu acho que tem cabimento aí pensar. Tá bom. Sim, Sheila, como eu falei, eu não sou especialista nem pesquisador dessa área, né? Eu achei que no seu trabalho você poderia trazer mais mesmo esse momento dos anos 90, não quis me ater a isso. Mas isso me fez pensar em algum momento que eu estou procurando aqui no texto, que está aqui impresso do Juca, aqui, que ele fala sobre propondo algumas ações. Ele fala que é essencial o monitoramento e acompanhamento contínuo dos resultados e o ajuste das estratégias, sendo que realmente isso já acontece com a Ancine, né, com a OCA. Quando ela começa, uma das coisas que se faz, aliás, os dados mais antigos que a gente tem são da Embrafil, que o Gustavo começou a falar, né? Acho que agora tem que entrar o Gustavo aí. Tá bem, anotado. Mas sim. Enfim, ele propõe algumas coisas aqui que a gente já sabe que são coisas que, inclusive, já acontecem, né? Eu acho isso meio... que já aconteciam antes, já aconteciam nesse momento que ele aborda, e ele coloca como propostas, assim, sabe? Meio surreal. Não estava sabendo direito, né? O que tinha lá. Eu respondo, Arthur. Arthur, se eu entendi bem, você só quer saber essa diferença entre... o fato fílmico é o estudo do filme. Então, eles se atinham. Eu estou falando mais desse período e do que se pensava sobre eles. O fato fílmico é uma definição do Metz. Tá? O fato fílmico se atém ao cinema, o fato cinematográfico, tudo que está fora do filme, tá? Para além do filme, a sala, a audiência, a recepção, produção, tudo mais que você quiser. Nenhuma outra dúvida? Nenhuma crítica? Desculpe.
Alessandra, eu acho que o que era importante para mim sinalizar, em primeiro lugar, é esse cruzar as fronteiras. Não é? Quer dizer, com todo, digamos, o preconceito da história em relação a essa área, nem arte, né, a esse divertimento, não é? Popular, né? Bastardo, só para provocar o Arthur, né? Cruza-se essa, né? Da mesma forma que faz o caminho contrário também, né? Os cineastas. O que não quer dizer que não hajam rusgas, não é? Nessa coisa, mas é um fato, sei lá, eu poderia dizer extraordinário, de cada uma dessas disciplinas. Respondi? Bom, obrigado pelas perguntas. Eu não tenho a menor pretensão de responder assim elas, né? Mas vou pensar alto aqui, porque vou levar elas para a pesquisa, né? Arthur, essa é uma baita pergunta, né? Basta a autoironia, né? Eu acho que ela já foi bastante longe naquele momento. Quando ela faz essa autorreferência, já é um avanço, né? É um avanço que, por exemplo, talvez, agora de cabeça assim, não está no livro do Bernardet, não está no... Bom, não é bem... também não está no livro do Zé Mário, enfim. Então, se a gente colocar esses três autores, é a Ana Cristina que talvez, nesse sentido, avance mais, porque ela justamente faz essa autoironia, né? Agora, se é suficiente, não saberia responder. A alternativa seria, que é muito da época, a opção marginal, né? A opção por fora do sistema. E aí eu acho que, já no momento em que essa produção acontece, final dos anos 70 para os anos 80, a opção da marginalidade também não se coloca mais. Esse que é a questão, entendeu? Critica-se o atrelamento ao Estado, mas também se critica o marginalismo que não teria uma consequência maior. Ou seja, talvez a gente esteja diante de um momento histórico de um certo impasse, né? De qual que seria a atitude mais consequente a ser tomada, né? Eu não sei se isso responderia essa questão, mas, de um lado, eu acho que a Ana Cristina avança nesse sentido, justamente por fazer essa autoironia, e, de outro, eu não sei se, naquele momento histórico, haveria uma alternativa viável que fizesse a síntese disso tudo, entendeu? Porque ou você ia para uma questão, por exemplo, ela, por exemplo, não tem uma ligação com a poesia marginal no sentido... Ela é distante disso também. Aí um pouco a própria trajetória da Ana Cristina. Ela também ela mantém uma certa distância dessa postura marginal, que a gente vai ver mais para o início da década de 70, né? Então, eu acho que há um trânsito, assim, há uma certa... Eu acho que é assumir a contradição. Eu acho que o máximo que ela pôde fazer naquele momento era assumir a contradição. E ela se mata, né? Tem que lembrar disso. Bom, aí também tem outra... Mas aí é uma outra, talvez um outro, né? Mas, né, certamente também tem esse viés aí. Agora, aí você me falou do Sérgio Miceli, né? Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que o Sérgio... Bom, antes só esclarecendo, eu não tenho uma pesquisa exatamente sobre esses textos, mas eu quis trazer para a discussão um texto que ele é recorrente, para mim pelo menos, que é o Literatura não é Documento, justamente porque trabalha essa relação entre os agentes culturais e o Estado em função dessa pesquisa que eu estou fazendo sobre o SRTV. Mas, sem dúvida, o Sérgio Miceli ele já traz essa questão, só que dentro também de uma abordagem, em algum sentido, também biográfica, né? Ou seja, ele se aprofunda na biografia dos personagens que ele analisa. E isso a Ana Cristina, por exemplo, não faz. Ela tende mais a procurar não o autor, mas o texto do autor, que é uma reivindicação que ela faz no sentido de que é preciso quebrar um pouco essa característica de herói, né, do autor nacional. Então ela se afasta do autor nacional em função desse risco que se corre
né, de se heroicizar esse autor. Né? Não é isso que o Mises... Ao contrário, ele não faz isso, mas a abordagem dele me parece diferente porque ele se aprofunda na questão biográfica também. Né? Para o Fabian, né, é bem lembrado, né, a questão do Berto Mauro, que também tem a ligação com o Roberto Moura e tal. Mas eu queria basicamente comentar o que você fala da ideologia da competência. O curioso é que nem a Ana Cristina e nem a Heloísa Buarque dão referências quando elas usam esses termos, mas as duas usam. Então a gente pode pensar, não sei se de repente até um termo que a Ana Cristina trouxe e que a Heloísa se apropriou, ou vice-versa. Mas é claramente fruto de um diálogo entre orientadora e orientando, né? Porque certamente tinham essas discussões em aula, nas reuniões de orientação, e num tipo de relação que deixou de existir frequentemente hoje, que era a relação de proximidade mesmo, de amizade, de vínculo afetivo, no sentido de amizade e tal, entre professor, aluno, né? Um pouco que até a Maria Lúcia, na homenagem, ela faz referência a esse tipo de convívio. Né? Então, eu acho que ideologia da competência surge, eu acho, talvez, de um diálogo entre a Heloísa e a Ana Cristina, mas vai, de fato, reaparecer na Marilena Chaui, né? Inclusive quando ela fala da universidade. Né? Então, esse vínculo institucional também acaba, né, amarrando. Né? E aí, Rafael, mais uma vez, né, não é que a minha pesquisa não é exatamente sobre essa produção intelectual, mas tem tudo a ver com isso que você falou. E ouvindo vocês falarem aqui, né, falar do texto do Juca Ferreira, né, que ele tem uma postura política de demolir o que veio antes, não sei o quê, mas, de certa maneira, a história também faz isso. Os historiadores também fazem isso. Os historiadores também inventam novas histórias para negar as antigas histórias, refundar do zero algumas coisas. Então, nesse sentido, e partindo da sua colocação, eu acho que tem determinados temas que, em algum momento, eles se tensionam no sentido de alguns rejeitam e outros tentam recuperar. Dentro desse conjunto de autores que você falou, que são, na verdade, cariocas, né? Quer dizer, é uma produção, e até isso é uma coisa meio provinciana, né? Uma produção ali do Rio de Janeiro e tal, outra produção de São Paulo, mas dentro desse conjunto de produções você tem uma figura como o Carlos Nelson Coutinho, por exemplo, né? Que até mencionei no texto, mas que vai justamente recuperar uma discussão que naquele momento está sendo objeto de crítica demolidora, que é a questão do nacional popular. Ou seja, rejeita-se o nacional popular por um lado, mas se você for ler o Carlos Nelson Coutinho, ele está tentando desesperadamente resgatar e preservar o nacional popular. E aí, quando a gente vê isso, a gente percebe que, nesse momento, cria-se um vácuo, uma brecha, que talvez hoje a gente possa voltar e rever o nacional popular visto no final dos anos 70 para os anos 80. Basta, por exemplo, ler o livro do Reinaldo Cardenuto sobre o leonismo, que eu considero um belíssimo ensaio sobre o nacional popular, visto com os olhos de hoje, em relação a esse período, final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Então, eu acho que, um pouco, essa produção, ela acaba, até num certo sentido, sendo menos cuidada, né, porque ela também não é hegemônica nesse sentido. Né? Enfim, só pensando alto. E aí, 90 joga areia completamente. Né? 90, justamente, né? Todo esse caldo não quer dizer que vai desaparecer, mas você vai ter uma ideologia dominante, né, que vai, né, ela vai desconstruir. Né? Desconstruindo o marxismo, quando cai o muro de Berlim, né? Se acreditar ou se faz acreditar, bom, acabou o comunismo, acabou a esquerda, acabou... Né? Nós vivemos isso. Aliás, a gente começa a produzir, né? A nossa geração, eu tinha escrito isso aí, tive que cortar, né? Mas a nossa geração de historiadores, ela é desse momento. Né?
Ela é desse momento. Ela é desse momento de pilares, porque ao mesmo tempo são pilares, né? Nacionalismo, né? O ocupante, o ocupado, são pilares, pilastras, né? Marmórias, né? E a gente aí, digamos, a gente não precisa destruir, né? Mas a gente anda por elas e, né? É tudo isso, né? Para você ter outras perspectivas, né? Para não ficar só. Eu acho que tem a ver, e claro, aí o Reinaldo pode fazer essa crítica em toda a liberdade, porque, né, também tem isso, quando você criticava o nacional, né, ou, né, você não criticava o imperialismo, você ficava no campo errado. Né? Consultei as bases, e temos que terminar. Obrigado, gente.